Olá a todos. Faz muito tempo que eu não faço nenhum vídeo à toa, eu sei. Nossa, acho que faz o quê? Um ano e meio ou mais. E desse tempo pra cá, gente, muita coisa aconteceu. Eu comecei a faculdade, como vocês podem ver, o espaço é totalmente diferente do último vídeo à toa que eu fiz. Eu fiz uns... Tava meio que testando um background aqui. E não sei, eu achei bonitinho, né? Pra quem não sabe, eu acho que ninguém sabe, pelo menos os meus amigos sabem. Eu comecei a fazer faculdade de teatro e eu tô gostando muito, de verdade. É outra coisa. Eu saí de casa a primeira vez agora que eu tô morando sozinho. E, gente, é uma coisa completamente diferente. Energia da faculdade e energia, por exemplo, de escola. É realmente uma outra fase da nossa vida. Eu tô morando com um amigo meu que era da mesma cidade minha, então isso aí foi bom. Eu vim morar com alguém que eu conheço. E, nossa, muita coisa já aconteceu nesses primeiros 6 meses. Agora eu tô começando o segundo período, começou ontem, na verdade, o segundo período. Meu olho tá um pouco assim porque tem o flash do meu celular, porque eu tô filmando com o meu celular. Tá vindo no meu olho, então eu tô assim, vou tentar ficar normal. Depois de acabar esse vídeo eu vou ficar cego por 2 semanas, né? Porque realmente é muito diferente quando você aprende coisas na escola e quando você aprende coisas na faculdade. Porque na escola, você é meio que obrigado a estudar as matérias. Por exemplo, física, acho que 90% das pessoas, matemática. 90% das pessoas, meus amigos, por exemplo, não gostavam de matemática. E acredito eu que não vão mais usar matemática depois que eles começarem a fazer faculdade. Só aqueles que vão fazer engenharia, alguma coisa. E é uma coisa completamente diferente, porque você não é forçado a estudar o que você está aprendendo na faculdade. Só aquelas disciplinas que você não gosta mesmo, mas você tem que fazer por horas, para ter horas, essas coisas. Mas isso aí, do mesmo jeito, quando você escolhe uma faculdade, normalmente você escolhe uma coisa que você quer levar para sua vida. Você não pode escolher uma coisa só pensando no dinheiro. Essa é a coisa mais clichê do mundo falar, mas realmente é uma coisa de verdade. Porque isso você vê totalmente quando você está fazendo faculdade. Você tem que escolher sua faculdade pensando que você vai trabalhar com isso aí na sua vida inteira, né? Então você não pode só pensar no dinheiro, porque você vai viver com isso. E mais importante que dinheiro, é lógico, é você estar bem com o que você está fazendo. Porque não adianta nada você, nossa, amar, por exemplo, eu, né, tô fazendo teatro. Eu ir fazer medicina ou direito, não sei, só pensando no dinheiro, sendo que eu não vou gostar de viver com isso. Eu só vou ganhar dinheiro, e se eu ganhar dinheiro, porque eu só vou realmente ter sucesso se eu fazer a coisa bem. E se eu não gosto do negócio, dificilmente eu vou fazer isso bem. E você não pode pensar só no dinheiro, você tem que pensar no seu bem-estar. Por exemplo, faculdade de teatro. Muita gente tem preconceito com faculdade de teatro. Quando eu falei para alguns amigos meus, por exemplo, que eu ia fazer faculdade de teatro, muitos deles ficaram tipo, nossa, mas Diogo, você vai fazer faculdade de teatro? Você pode muito mais que isso. Eu imagino que na cabeça deles eu ia ser... Depois que eu acabasse a faculdade de teatro, eu ia virar tipo um mendigo assim na rua, né? Porque tem esse estereótipo. Porque realmente, não é fácil. Eu acho... Não é tão fácil como, por exemplo, você formar em direito. A sua vida depois, se você formar em direito, entre aspas, você não vai... Pelo menos você não vai passar fome. Agora, teatro é uma coisa que você tem que lutar pra conseguir... Pra conseguir se formar, conseguir se desenvolver depois que você termina a faculdade. Porque, que nem o professor da faculdade disse, numa aula que a gente estava tendo, que no teatro você é seu próprio patrão. Que você dificilmente vai ter alguma carteira assinada, alguma coisa. Você vai ter que correr atrás do seu trabalho. Você vai fazer o trabalho. Isso realmente vai exigir muito mais da pessoa. Você não vai ter uma estabilidade de tipo assim, eu tô com carteira assinada, eu vou ficar com eu vou ter uma garantia que eu vou ganhar um salário todo mês. É diferente, é uma coisa mais difícil. Porque muita pessoa acha que fazer teatro é pra vagabundo. Acha que fazer teatro é você não estuda, você não faz nada, e muito pelo contrário. Eu acho que eu nunca cansei tanto física, principalmente fisicamente, porque teatro tem muita coisa prática, e até mesmo mentalmente, porque você tem muito texto para ler, você tem muita teoria para estudar, você tem muita coisa para fazer. Isso aí ocupa o seu dia inteiro. Eu, no primeiro período, eu ficava praticamente à tarde, porque minha aula é de noite, a tarde inteira, praticamente, mais de noite estudando teatro, porque de noite eu tinha as aulas e de tarde eu tinha os projetos de extensão de pesquisa que eu tô participando.
não é fácil assim como as pessoas têm preconceito. Porque eu tô tipo que me redescobrindo aqui na faculdade. E isso é muito bom, porque quando você muda, por exemplo, você viveu a vida inteira numa cidade, no meu caso, eu vivi a vida inteira numa cidade pequenininha. Quando você muda de cidade, praticamente você se reinventa, porque você conhece pessoas que você nunca conheceu. Então você meio que tem mais liberdade de ser quem você é. E isso é lógico quando o pessoal é mais receptivo, mais cabeça aberta. Que no caso, muito felizmente, o pessoal que eu conheci aqui é muito gente boa. E a minha trajetória até entrar na até escolher fazer um curso de teatro, na verdade foi bem interessante. Porque assim, eu já quis fazer muitas coisas na minha vida. Quando eu era pequeno, eu queria ser arqueólogo, porque. Arqueólogo, isso. Arqueólogo? Não, eu queria ser paleontólogo. Arqueólogo é o Indiana Jones, paleontólogo é Jurassic Park. Porque eu gostava de Jurassic Park, é um dos meus filmes favoritos na verdade. Eu até tenho um post do Jurassic World que eu já assisti 3 vezes. Então, eu queria ser paleontólogo. Depois, passou um tempo, como eu sempre gostei, assim, de construir coisas, umas coisas assim, eu sempre ficava me imaginando construindo coisas quando eu crescesse. Então, eu quis fazer engenharia mecatrônica. Não, primeiro eu acho que eu quis engenharia robótica. Na verdade, eu nem sabia a diferença. Eu gostava pelo nome do negócio, que é engenharia robótica, e daí eu pensava, nossa, robôs, legal, vou construir robôs. É um pensamento bem infantil ainda, na verdade, porque lógico que não é só isso. Mas então eu queria engenharia robótica, depois eu mudei para engenharia mecatrônica, depois eu pensei em fazer engenharia mecânica, e no começo do segundo colegial, eu mudei. No começo do segundo, acho que foi no meio do segundo colegial, no começo, eu comecei a ler bastante coisa sobre filosofia, sobre psicologia, eu comecei a ficar mais antenado com as coisas que estavam acontecendo no mundo, essas coisas. E a minha cabeça começou a pensar mais nesse sentido. Eu comecei a pensar muita coisa nisso. Sobre o mundo. Por que, que o mundo é desse jeito? Por que, que não é de tal jeito? Se fosse desse jeito ia ser melhor. Se não fosse de tal jeito, talvez o mundo, talvez tudo seria muito melhor, a sociedade seria diferente. Isso meio que acabou tomando um tempo da minha vida. Eu fiquei um tempo pensando nessas coisas. Até que eu cheguei num ponto que eu comecei a ficar meio depressivo, porque eu pensava que o mundo poderia ser diferente, tal, e que a gente vivia num mundo muito ruim. Até que cheguei num ponto em que eu pensei assim que a gente tem que aprender a viver, não pensando, ai, que bom que seria assim, que bom que seria de tal jeito, mas eu acho que você tem que aproveitar os momentos da sua vida, sabe? Você tem que aproveitar o que você tem no momento. É lógico que você tem que lutar por direitos melhores e tal, mas não adianta, por exemplo, ficar imaginando como seria o mundo. Você tem que viver no mundo que você tá agora. Tentar trazer felicidade dos pequenos momentos da vida. Isso parece uma coisa bem clichê falando, mas é uma coisa que eu meio que agora levo pra minha vida isso. Então, depois de passar por esse período de filosofias do mundo, eu decidi na minha cabeça que eu queria fazer psicologia. Porque realmente eu sou muito curioso em relação à psicologia, como a gente pensa, por que que a gente faz tal coisa, por que a gente se comporta de tal jeito. E eu fiquei com isso de psicologia até o último momento de eu escolher um curso que eu ia fazer na faculdade. Até o último momento eu estava querendo psicologia. Mas como minha nota no Enem não foi a esperada, não foi o resultado esperado, eu não consegui entrar numa faculdade de psicologia. Infelizmente, minha vida nessa hora caiu, eu quase morri, eu tive surtos, quis ligar para advogado, quis fazer tudo quanto é coisa, mas os dias foram passando e eu percebi que não precisava de tudo isso, né? Foi um pouco exagero meu na hora. E daí eu pensei, se eu não posso fazer psicologia, que outro curso eu posso fazer? Que coisa que eu gosto de fazer? Daí eu pensei em teatro, porque eu sempre fiz, sempre não. Eu já fazia teatro na minha cidade, fazia uns 3, 4 anos, e eu gostava muito. E eu fui pesquisar e encontrei um curso de teatro aqui no, em São João del Rei, na UFSJ. E eu vi lá que a nota estava muito boa no MEC e tal, 4.5 bacharelado e licenciatura tinha nota 5, eu acho. E eu decidi fazer, foi assim de última hora quase. E gente, eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz da minha vida, de verdade. Porque eu tô adorando, eu acho que é a coisa que eu realmente quero pra minha vida, sabe? Eu tô me descobrindo muito como pessoa, eu tô descobrindo que eu sei fazer coisas, que eu posso coisas que eu nunca achei que eu poderia. E tá uma coisa muito além do que eu imaginava que ia ser.
E isso pra mim foi uma espécie de lição de vida, realmente, porque a gente vê como que algumas coisas que acontecem podem mudar radicalmente o nosso caminho que a gente vai seguir no nosso futuro. E eu penso como seria a minha vida se eu tivesse passado em psicologia. Eu não teria conhecido as pessoas que eu conheço hoje, eu não teria vivido as coisas que eu vivi até hoje nesse primeiro semestre. Eu não seria completamente diferente. E eu agradeço muito ao, não sei, ao destino por eu ter entrado na faculdade de teatro. Então, acho que nesse vídeo eu vou falar só sobre isso mesmo, porque eu acho que eu prolonguei um pouco esse assunto. Então é isso aí. Procurem sempre fazer o que vocês gostem, não pensem somente em dinheiro, porque isso aí não vai te ajudar a se construir como pessoa. Então é isso. Até mais, people. Falou.